mais. E enquanto a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, o que acontece? Fortalecidos pela graça de Deus, nós chegamos ao 8º dia da novena a Nossa Senhora das Dores. Elevemos o nosso coração a Deus, pelas mãos intercessoras da Virgem Maria, com esperança, com amor e com fé. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu vos apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofrestes ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhei minhas preces nesta novena. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, estai também presente nos meus calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixeis desanimar. Mãe das Dores, envolvei-me em vosso sagrado manto e ajudai-me a passar pelo vale de lágrimas. Pela dor que sofrestes ao ouvir a profecia de Simeão, de que uma espada transpassaria o vosso coração, Mãe de Deus, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando fugistes para o Egito, apertando ao peito virginal o menino Jesus, para salvar das fúrias do ímpio Herodes. Virgem Imaculada, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando da perda do menino Jesus por 3 dias, Santíssima Senhora, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando vistes o querido Jesus com a cruz ao ombro, a caminho do Calvário, Virgem, Mãe das Dores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando assististes à morte de Jesus, crucificado entre 2 ladrões, Mãe da Divina Graça, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando recebestes em vossos braços o corpo inanimado de Jesus, descido da cruz, Mãe dos pecadores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando o corpo de Jesus foi depositado no sepulcro, ficando vós na mais triste solidão, Senhora de todos os povos, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a Mãe das dores, para que possamos participar de vossos sofrimentos e vos consolemos pelo nosso amor e nossa fidelidade. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Amém. E assim termina. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. No mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo,
O justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra. Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Anúncio da paixão de Cristo, Ju 18,1-19,42. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se torna obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Narrador 1. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. 2. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. 3. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. 4. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: Pris, a quem procurais? Narrador 1. 5 responderam: a Jesus, o Nazareno. Narrador 1. Ele disse: Pris, sou eu. Narrador 1. Judas, o traidor, estava junto com eles. 6. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. 7. De novo lhes perguntou: Pris, a quem procurais? Narrador 1. Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Narrador 1. 8. Jesus respondeu: Pris, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem.
Narrador 9 Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Pris, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Narrador 2 Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. 11 Então Jesus disse a Pedro: Pris, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Narrador 12 Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. 13 Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. 14 Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. Leitor É preferível que um só morra pelo povo. Narrador 15 Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. 16 Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. 17 A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Narrador 2 Ele respondeu. Leitor 2 Não. Narrador 18 Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. 19 Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. 20 Jesus lhe respondeu: Pris, eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. 21 Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Narrador 22 Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: Leitor É assim que respondes ao sumo sacerdote? Narrador 23 Respondeu-lhe Jesus: Pris, se respondi mal, mostra em que, mas, se falei bem, por que me bates? Narrador 24 Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. 25 Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Leitor 2 Não és tu, também, um dos discípulos dele? Narrador Pedro negou. Ele teu é não. Narrador 26 Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Leitor 2 Será que não te vi no jardim com ele? Narrador 27 Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. 28 De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. 29 Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Ele teu é que acusação apresentais contra este homem? Narrador 30 Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Narrador 31 Pilatos disse: Leitor 2 Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Narrador 2 Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Narrador 32 Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. 33 Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Ele teu é tu és o rei dos judeus? Narrador 1h34 Jesus respondeu: Pris, estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Narrador 1h35 Pilatos falou: Leitor 2 Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Narrador 1h36 Jesus respondeu: Pris, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Narrador 1h37 Pilatos disse a Jesus: Ele teu é então, tu és rei. Narrador 1 Jesus respondeu: Pris, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
Narrador 1h38. Pilatos disse a Jesus. Leitor 2. O que é a verdade? Narrador 2. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus, e disse-lhes: Ele é o F1, eu não encontro nenhuma culpa nele. 39 Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Narrador 2h40. Então, começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabas. Narrador 2. Barrabas era um bandido. 19,1 Então Pilatos mandou flagelar Jesus. 2 Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Narrador 2. Vestiram-no com um manto vermelho. 3 Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Narrador 2. E davam-lhe bofetadas. 4 Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Ele o Éfron, olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Narrador 1. 5 Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Ele o F1, eis o homem. Narrador 1h06. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Narrador 1. Pilatos respondeu. Leitor 1. Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Narrador 1. 7 Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Narrador 2h08. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. 9 Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. Leitor 1. De onde és tu? Narrador 2. Jesus ficou calado. 10 Então Pilatos disse. Leitor 1. Não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Narrador 2. 11 Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior? Narrador 2. 12 Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Narrador 1. 13 Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. 14 Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Leitor 2. Eis o vosso rei. Narrador 1. 15 Eles, porém, gritavam. Anúncio da Paixão de Cristo, Ju 18,1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no contexto da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Sexta-feira Santa. A leitura da paixão do Senhor narrada em João capítulo 18, versículo 1 a 19 a 42, é uma das mais profundas e dolorosas do Evangelho. Ela descreve o sofrimento, a prisão, o julgamento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo revela algo muito importante: a grandeza do amor de Deus por toda a humanidade. Essa passagem, meus irmãos, convida-nos a meditar sobre o mistério da cruz, o significado profundo da entrega de Jesus por cada um de nós. A seguir, uma sugestão para você: como você tem abraçado a sua cruz? Porque na cruz, Deus demonstrou todo o seu amor pela humanidade. Quando nós abraçamos a cruz, nós também estamos abraçando o amor que Deus tem por nós. Quando não abraçamos a cruz, nós vivemos uma vida tenebrosa, na escuridão, no pecado, na morte. Por isso, meus irmãos, mesmo Jesus sabendo o que o aguardava, ele se entrega voluntariamente. Esse momento é profundo, esse momento é significativo, pois revela o poder da liberdade que Jesus escolhe. O que você tem escolhido? A cruz como uma passagem para a glória, para a ressurreição, ou as coisas momentâneas deste mundo de riquezas, de grandeza, de poder, mas que não nos leva à glória do Senhor? A cruz, sim, meus irmãos, é para nós salvação, é o caminho que nós devemos passar juntamente com nosso Senhor. O que você escolhe? A cruz ou as coisas deste mundo? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.